Paz do Senhor, queridos internautas, pastor Diego Alves, estou falando diretamente aqui de Umuarama, da nossa Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, comemorando, se alegrando por 29 anos da programação Despertai e também da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Quando fala em 29 anos, olha, não tem palavras para agradecer ao Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado de uma forma muito especial. E eu sou prova disso, eu falo isso com todo o privilégio que Deus me deu de nascer no mesmo ano do que a programação e também do que o ministério. A igreja nasceu dia 30 de junho, eu nasci dia 16 de dezembro de 1991, e graças a Deus que quando eu vim ao mundo, o meu nascimento, os meus pais já estavam congregando juntamente com o pastor Ademar Alves Lacerda. Então nós nascemos ouvindo o programa Despertai e acompanhando passos a passos, desde o começo, a chegada desse ministério, o início da igreja, aonde eu lembro, por muitas lutas, quantas vezes ouvia no rádio o pastor Ademar, o pastor Ângelo, pedindo ajuda em oração, em jejum. Quantas vezes também acompanhei de perto meus pais também sempre ali ao lado a lado com o pastor, orando, buscando a Deus. Sempre meu pai foi um obreiro da casa de Deus, então nós nascemos juntos, vendo Deus abrir porta, vendo Deus salvar almas, vendo Deus fazer coisas muito maravilhosas, que o tempo não dá para ficar aqui falando de quantas bênçãos nesses 29 anos o Senhor derramou em nossa vida. E graças a Deus hoje já sou um pastor da igreja, louvo a Deus por isso, por essa oportunidade e também por esse chamado que Deus tem na minha vida. Isso eu falo com toda a prova, com toda a convicção, porque Deus de criança eu sempre havia no meu coração um desejo de fazer a obra de Deus. Eu, juntamente com meus irmãos, 3 irmãos, nós ouvia o pastor Ademar fazer a programação de rádio com o pastor Ângelo. Naquela época ainda lia as cartas dos irmãos que era enviada, né? E nós, depois que ouvia a programação, nós pegava ali um rádio, umas fitas, e nós gravava ali a programação Despertai como se fosse ali o pastor Ademar, o pastor Ângelo fazendo, porque nosso coração tinha um desejo muito grande de fazer a obra do Senhor. Não sabia nós que era um próprio chamado de Deus, mas o tempo foi se passando, fomos crescendo e no coração cada vez mais aumentando essa chama de fazer a obra do Senhor Jesus. Lembro ainda na minha tempo de infância, vendo ali o meu pai sempre como responsável ali de campo, de região, naquela correria, abrindo igreja, levando ceia para os irmãos, fazendo caravana para as convenções em Curitiba. Então, olhando aquilo, eu falava, quando eu crescer eu também vou ser um obreiro, eu também quero fazer a obra de Deus. E eu lembro que o meu pai tinha um mapa do Brasil, e por muitas vezes eu pegava aquele mapa escondido dentro dos meus pais, e eu entrava no quarto, ou ia no fundo da casa, eu pegava uma caneta, circulava ali várias cidades, e eu brincava que eu era o pastor, e eu estava ali atendendo um campo, abrindo igreja, fazendo separação de obreiro, e hoje eu vejo que era um próprio chamado de Deus na minha vida. No meu tempo de adolescência, eu lembro que quando nós tínhamos os afazeres da casa, eu lembro que quando, por exemplo, eu ia lavar louça, eu lembro que eu pregava para as louças, colocava ali a panela em cima da mesa, colocava ali os copos e eu pregava. E muitas vezes eu chorava ali sozinho. Pai, mãe, meus irmãos não estavam vendo, mas muitas vezes eu chorava sentindo a presença de Deus naquele lugar. E hoje eu estou aqui no campo, estou aqui em Umuarama, atendendo a região noroeste aqui do estado, auxiliando o nosso pastor Ademar. É claro que muitas oportunidades Deus nos deu, mas como a gente somos falhos, a gente acaba perdendo esse tempo. Mas louvamos a Deus que hoje eu estou também
final do ano completando meus 29 anos, estou ao lado do meu pastor, estou no mesmo caminho que eu fui ensinado, e Deus só tem nos abençoado. Cada dia que passa, nós temos visto a mão de Deus operar em nossa vida. Louva a Deus, parabéns Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, parabéns Programa Despertai, parabéns Pastor Demar, parabéns a toda a equipe de pastores, parabéns Brasil, olha, 29 anos de vitória. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Pastor Diego Alves, de Umuarama, noroeste do estado do Paraná.